Bom dia, meus amados inscritos, tudo bem com vocês? Com certeza, na presença de Deus está, né? Mais uma vez estou aqui para falar sobre Jesus, que é a coisa mais importante de nossas vidas, não é mesmo? Buscar a presença de Deus é muito importante em nossos corações e em nossas vidas. Peço a vocês, já de cara, compartilhar o like, se inscrever no canal e enviar essa mensagem para pessoas que estão precisando de Deus em suas vidas. Porque Deus é tudo para nós, então devemos buscá-lo incessantemente a todo momento. Ative também o sininho de notificações para o YouTube enviar essa mensagem de Deus para outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e bem real, que é sobre Lúcifer, a história de Lúcifer, como começou, como ele se tornou Satanás, o anjo mais importante dos céus até o momento em que se rebelou contra Deus. Então apresento a vocês o livro de Isaías, capítulo 14, do 12 ao 18. Leiamos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um corpo morto e pisado. Então aqui, na Bíblia, nos deixou bem claro o que realmente aconteceu com Lúcifer. Lúcifer significa muita luz, muita beleza. Ele era chamado de estrela da manhã, de tão belo, fisicamente falando, e de tão poderoso que ele era na época em que estava nos céus. Era um dos anjos mais importantes, era um querubim de guarda, ou seja, ele guardava o reino dos céus. Ele guardava e liderava os anjos dos céus. Era um querubim de destaque, tinha muita honra, muita beleza, muita luz, por isso seu nome, Lúcifer, que significava muita luz e muita beleza. Mas a sua vaidade, exatamente, o derrotou, derrubou ele para o inferno. A verdade é essa, porque ele se tornou a criatura mais abominável da face da terra. Deus o expulsou de lá de cima com os seus discípulos, né? Porque ele tinha discípulos que o adoravam como se fosse um Deus, porque ele queria, aqui foi bem dito, ser igual a Deus. Ele queria estar acima do trono do Senhor, ou seja, mais alto que o reino do Senhor. E isso era impossível, meus irmãos, porque nós sabemos muito bem que Deus é incomparável. Ninguém pode querer se comparar a Deus, porque Deus é glorioso em majestade, é poderoso. Deus é misericordioso, é amoroso. Deus tem total poder. Ele comanda todo o universo, toda a terra e todos os céus. Então ninguém pode ser mais do que Deus. E todo aquele que desejou fazer isso como Satanás, que ele virou Satanás depois que ele se rebelou contra Deus, ele simplesmente se deu mal. Foi jogado do céu para a terra, diretamente para o inferno, né? Logicamente, porque ele veio com os seus discípulos, que são chamados de demônios agora, né? Porque também se rebelaram contra Deus diversos anjos, vários anjos que o adoraram como se fosse um Deus. Então, escolheram
tomar a posição de Satanás, o diabo. Aí ele se tornou Satanás, diabo. Aí veio aqui para a Terra. E agora essa Terra, esse mundo em que nós estamos habitando, se tornou uma bomba, né, aqui para nós, a ponto de quase explodir. Porque ele está governando aqui na Terra e fazendo de tudo para desviar as pessoas do caminho do bem, ou seja, os cristãos. Então tenhamos muito cuidado, muita cautela. Devemos olhar além dos olhos materiais, ou seja, olhar com olhos espirituais. Todas as artimanhas de Satanás, o diabo, ele usa várias armadilhas para nos enredar em suas mentiras. Ele cria mentiras para nos envolver. Ele cria um mundo de ilusões, que é o mundo em que nós vivemos. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque ele pode nos envolver e nos derrubar. Então temos que pedir a Deus orientação divina. Ler a tua palavra diariamente para ter entendimento, conhecimento sobre as coisas de Deus, para não ficarmos cegos, para enxergarmos além da matéria, ou seja, enxergarmos com olhos espirituais, que é bem diferente dos olhos físicos. Os olhos espirituais te fazem ver coisas que muitas pessoas não enxergam com os olhos físicos, naturalmente, ou seja, além do normal. Então devemos pedir a Deus discernimento, conhecimento e sabedoria para discernir o bem do mal. Nós já estamos cientes que o diabo veio para matar, roubar e destruir nossas vidas e nossas famílias. Então não vamos dar armas ao inimigo. Ele tem sua falange de demônios prontos a nos atacar. Mas nós temos que contra-atacar com esta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, poderosa, uma arma contra o inimigo espiritual, invisível. A gente não vê com os olhos físicos, mas ele está ao nosso derredor, tentando a todo tempo nos iludir, arrumando mentiras, arrumando confusões, contendas, destruindo famílias, destruindo filhos, destruindo esposas e maridos. O alvo deles são os jovens. Eles querem os jovens, ele e os seus discípulos, ou seja, os seus demônios. Eles querem destruir a classe mais jovem. Porque o interesse deles é que essa nova geração não venha perpetuar, ou seja, se desvirtuem para servir a ele, fazendo o que é mal. Então devemos ter atenção com nossos filhos, atenção com nossa família mais jovem. E detalhe, temos que ter cuidado também com a família, o casamento, porque o diabo também tenta derrotar as pessoas que têm suas famílias já formadas e unidas, porque ele odeia a família unida, a família consagrada por Deus. Então, cuidado, muita atenção. Quando você vê muita coisa fácil, desconfie, porque ele age ardilosamente. Ele é perigoso. Mas Deus tem poder para destruí-lo, porque o diabo já é um derrotado. O diabo está debaixo dos nossos pés. Declare isso. O diabo está debaixo dos seus pés. E em nome de Jesus, nada nem ninguém poderá nos atingir. Em nome de Jesus. Mas temos que ter força espiritual. Temos que usar Deus e Jesus como nosso escudo protetor. Porque a fé, ela realiza milagres e derruba barreiras. A fé desvenda armadilhas, desvenda qualquer coisa em oculto. Quando nós pedimos a orientação divina do alto dos céus, Deus nos mostra o que está oculto, o que está errado, e Deus nos ajuda a entender, a desvendar os mistérios que estão por detrás do caminho do mal. Então, muita atenção, tomem cuidado. E agora, vamos fazer reverência a Deus, fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, a quem nos tem ofendido. Perdoa também nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o poder, a honra e toda a glória. Então prestem atenção. Cuidado, porque o diabo está
circulando, esperando só você baixar a guarda para ele atacar. Mas com Deus no seu caminho, na sua vida, o Espírito Santo que te cobre, ele te protege e te livra de todo o mal, porque Deus é fiel e Deus não é homem para que não cumpra a sua palavra. Deus cumpre a palavra dele. Tudo que ele fala, ele executa, ele faz, é certo. Agora, vocês têm que ter convicção que tem que estar jejuando em oração o tempo inteiro, porque não devemos baixar nossa guarda, porque Satanás está só esperando um vacilo de nossa parte. Ele sabe o nosso ponto fraco. Cuidado, atenção. Procurem a Deus, procurem a igreja, para você se revestir da nova personalidade e servir a Deus de coração puro. Procurem se santificar o mais que vocês puderem. Leiam a palavra de Deus todos os dias. Compartilhem esse vídeo, deem um like e ative o sininho de notificações. Se inscrevam no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez por essa palestra abençoada. E em nome de Jesus, que Deus cubra vocês com o Espírito Santo. Cubra sua casa, sua família, te dê muita prosperidade. Um beijo no coração de vocês e que Jesus guarde vocês. Fiquem com Deus.